Bom dia, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aí para o nosso 18º dia do plano de leitura. Espero que vocês estejam todos bem, espero que todos aí estejam firmes e fortes na presença do Senhor. Deixa eu ajustar melhor minha câmera aqui. A câmera, não sei o que acontece, que durante o dia ela sai do... Aí. Ficou um pouquinho melhor. Bom dia a todos. Bom dia a cada um de vocês que já estão aí comentando. Muito bom tê-los aqui, dando continuidade. Hoje nós vamos começar o livro de Êxodo. Em nosso plano de leitura, o texto de hoje está em Êxodo, capítulos 1, 2 e 3, deste segundo livro da Bíblia e segundo livro do Pentateuco, ou como chamam os judeus, a Torá. Tem esse nome Torá por causa do significado dos livros em hebraico, mas nós chamamos de Pentateuco, certo? Então, bom dia a todos. Desde já, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Importante para o canal o seu like, muito importante. Não custa nada você deixar aí o seu like. Se você gosta do trabalho, se você tem acompanhado, por favor, não saia sem deixar o seu like. Retorne também, se você se esse trabalho tem te edificado e você tem participado do plano de leitura, depois de concluído, retorne aqui ao vídeo e deixe sua percepção, deixe seu comentário, muito importante para que a gente também faça que o canal cresça organicamente, certo? E considere aí ser um mantenedor, né? Considere aí por apenas R$ 4,99, você já pode ser um mantenedor do canal Teologia para Todos. Ok? Vamos lá então? Deixa eu compartilhar aqui minha tela e nós já partimos para o que interessa, que é a leitura do texto bíblico hoje. Só um pouquinho. Ele está meio fora aí. Aí. Então, vamos lá. Bora pro texto. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Aí. Então, bom dia, Cláudia, Neuzedir, Eliane, os membros do canal, demais participantes, Rosemary, Edileide, Nivanísia, Solange, Letícia, Ivone, Jaqueline, Magda e os demais que estão aí que ainda não comentaram. Bora pro texto então. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 1. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram
e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto às meninas, deixem viver. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Moisés foge do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém,
matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdócio de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Capítulo 3. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos meus pais me enviou, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Amém? Deixa eu só mudar a tela agora aqui. E nós vamos para o nosso momento de compartilhamento. Um minuto só. Só um minutinho, tá? Eu já coloco a tela aqui para nós compartilharmos. Eu esqueci, gente. Eu vou começar a pedir, sempre que nós iniciarmos aqui, que alguém coloque o comentário a respeito dos capítulos que nós estamos lendo no dia. E aí, assim como eu faço no Café com Palavra, eu vou fixar o comentário para que as pessoas que vão chegando possam ter acesso, né? Então, se alguém puder aí já colocar os capítulos, só para que as pessoas que vão chegando possam ter a noção de onde nós nos encontramos, ok? Onde nós estamos no texto, né? Deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho. Agora sim, está na tela aí. Vamos lá. Vamos para o primeiro capítulo. Então, estamos lendo hoje Êxodo, capítulos 1, 2 e 3. Capítulos 1, 2 e 3. Ó, a Rosemary colocou. Deixa eu só fixar o comentário dela aqui. Fixado. Então, esses são os capítulos que nós estamos lendo hoje. Bom, notem que o capítulo 1 de Êxodo começa com os descendentes de Jacó no Egito. Tá? Então, são esses os nomes. Na verdade, no original, tá? no original do hebraico, o livro não se chama Êxodo. O livro ele tem uma tradução da Septuaginta, né? Que vai dizer o seguinte: são estes os nomes. É interessante que o nome do livro em hebraico são estes os nomes, tá?
Então, é interessante porque todos os livros do Pentateuco, eles são diferentes nas suas traduções, tá? Do nome. No Pentateuco, nenhum dos nomes dos 5 primeiros livros se chama Gênesis, melhor, na Torá, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Ao pé da letra Êxodo, né, são estes os nomes. O nome do livro de Êxodo em hebraico é Shemot, tá? Shemot, ok? Porque era assim que os hebreus davam nome para a Torá, tá? Então eles nomeavam os livros de acordo com os nomes. Então, Êxodo vem da Septuaginta, da tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi nessa tradução do hebraico para o grego que os primeiros livros ganharam esses nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então, os primeiros versículos vão mostrar esses eventos e, principalmente, como o povo do Egito, como o povo hebreu, os filhos de Israel, chegaram no Egito. E o texto é muito claro, depois de citar todos os nomes dos filhos de Jacó, ele vai dizer o seguinte, né? No verso 5, ele vai dizer que todos os descendentes diretos de Jacó foram 70, ou seja, o trecho nos dá o número de varões, né? Ou seja, é bem provável que, e aqui todos ligados diretamente a Jacó, como eu disse anteriormente, as crianças, as mulheres, os escravos, as concubinas, não estão nesta lista aqui, tá? Então, são 70 homens. Quando o texto fala aqui 70, são 70 homens. Os filhos dos filhos, certo? Então, pode ser, e se estima, que este povo tenha sido em torno de 200 ou 300 pessoas, né, que foram os familiares, ou, digamos assim, a comunidade inicial, a nação de Israel em formação, tá? Ok? Alguns até dizem que esses 70 poderia até ser um número simbólico, não absoluto, e pode ter havido até muitos outros varões que não foram mencionados. O fato é que a gente acredita que, diretamente, como o próprio texto vai dizer, que esses são os filhos diretos, né, de Jacó. Filhos e netos que são considerados filhos também. O texto vai dizer que José já estava no Egito, como todos nós já sabemos, nós lemos. E com o tempo morreram José e toda aquela geração. Ou seja, os patriarcas originais, o núcleo da nação de Israel, de acordo com esse povo que desce, tá? Já havia morrido. Então, ou seja, não havia, nesse período aqui, não havia mais testemunhas oculares daquilo que aconteceu no período de José. Ou seja, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, as testemunhas já tinham morrido, né? Então, e mais importante, os seus descendentes continuaram a multiplicar-se, a prosperar, até se tornar uma grande nação dentro do Egito. E o próprio texto vai dizer, né? Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram de maneira que a terra se encheu, extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Lembram que Gósen era uma terra
ampla, vazia. Se vocês recordarem o que nós lemos aqui em capítulos anteriores no livro de Gênesis, vocês vão lembrar que quando José direciona eles para Gósen, aquela terra era uma terra vazia. E o texto vai dizer que eles se multiplicaram, foram fecundos, ou seja, houve grande posteridade e grande prosperidade. Tá? Posteridade, ou seja, Deus abençoou eles com muitos descendentes, se multiplicaram e, além da posteridade, prosperidade. Eles prosperaram. Opa, errei aqui. Prosperidade. Eles prosperaram na terra do Egito. Tá? Então, uma das provisões do pacto abraâmico falava na grande posteridade de Abraão, da qual, ou a qual, desfrutaria a abundância de riquezas. Tá? Então isso, se vocês lembrarem de Gênesis 15, vocês vão lembrar também que isso foi prometido. Então eles aumentaram muito, tá? Esses aumentaram muito aqui, a palavra em hebraico até ela é interessante, tá? Ela denota como se fosse assim, um enxame. Eles aumentaram como um enxame, enxamearam, é como se fossem insetos, né? Como se fosse um grande, sabe, sei lá, você já viu uma colmeia de abelhas ou de algum inseto em uma grande quantidade, assim, algo que só o barulho você já percebe. Então eles eram assim, eles tinham se tornado um grande enxame na terra do Egito. E isso assusta os egípcios. Tá? Houve uma multiplicação extraordinária. Tá? Se nós lembrarmos que teve filhos de Abraão, ou melhor, perdão, teve filhos de Jacó, que tiveram 10 filhos, ou seja, seus 10 filhos, com cada um gerando mais filhos. Então, Israel se desenvolvera impondo sua própria identificação e poder, ou seja, havia muitos jovens em idade de serviço militar. Então a situação se tornou hostil para o Egito. A terra se encheu, diz o texto, né? A terra se encheu, ou seja, se tornou, a terra se encheu deles. Então aquela região que Faraó tinha dado, Gósen, ela também era chamada de terra de Ramsés. Isso está lá em Gênesis 47. Aquela porção do Egito, e até deixa eu fazer algo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Tá aparecendo, né? Olha só. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa partezinha aqui era o Antigo Império. Tá. O Antigo Império. Esse aqui se tornou o Novo Império. Ok? A terra de Gósen está por aqui, ó. Está por aqui. Tá? Lembram que eles tinham se posicionado a oeste do delta do Nilo, né? Então, essa terra se encheu. Tá? Se encheu. Aquela porção, essa terra de Gósen, depois, mais tarde, muitas cidades foram estabelecidas ali. Muitas cidades se situaram ali, né? E então, uma posteridade numerosa fazia parte do pacto abraâmico. Nós não podemos esquecer. Vai ser numerosa. Olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar.
Tá? Então a nação de Israel havia de se formar-se, né, e crescer. O texto vai dizer que José foi esquecido, ou seja, passa o tempo e ninguém lembra mais da história, né? Principalmente os egípcios já tinham recebido a bênção, por que não está lembrando de um hebreu? Né? Ok, José foi importante para a geração de egípcios naquela época, mas depois, né, depois se esqueceu. O texto diz, né, houve um rei que não havia conhecido. Ele não havia conhecido, diz o texto, tá? Ele não havia conhecido. E ele aí, de certa forma, né, com essa mudança de poder, ele se preocupou dizendo, olha, vá que esse povo aqui se ajunte contra os nossos inimigos. Eles estão muito grandes. Tá? Eles se multiplicaram e vá que eles se ajuntem com os nossos inimigos. Deixa eu ajustar o texto aqui que ficou para baixo. Aí. Ó, precisamos usar de astúcia. Precisamos usar de astúcia. Ou seja, Faraó, um novo Faraó, estava preocupadíssimo, né? E aí, de certa forma, ele acaba ficando com receio do que esse povo seria capaz de fazer, né? Então, aí nós vemos justamente deixa eu achar o texto aqui, ó, astúcia, tá? Astúcia, essa palavrinha aqui em hebraico significa Ahab, que significa deixa eu ver se eu acertei aqui, só um pouquinho, gente. Não. Yahab, que significa atribuir, ou conceder, ou permitir. Então, é estranho essa palavra astúcia, porque, de certa forma, a ideia aqui é de atenção, não seria de esperteza, porque astúcia no nosso dicionário, o que significa astúcia? A esperteza, agir com esperteza. A palavra aqui é reflexivo, ou seja, eles estavam muito preocupados. Tá? Havia uma preocupação muito grande. O original do texto vai dizer assim, ó, eles estavam em alerta em relação ao povo. Tanto é que depois, eu vou voltar para uma tabelinha que eu mostrei ali depois, tanto é que o texto vai dizer, olha, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligir com trabalhos pesados, tá? Até então eles não tinham trabalhos pesados, estavam em terra ali, né? Mas o que acontece? Talvez negociavam, talvez até tinham uma certa, um certo fluxo comercial, só que a partir do momento em que Faraó percebe que esse povo cresceu de certa forma, começa a impor, tá? E aí cita que os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés, tá? Pitom e Ramsés eram cidades armazéns, ou seja, ficavam localizados na porção nordeste do Egito, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Tá aparecendo o mapinha aí? Tá, né? Ó, Pitom tá aqui, ó. Tá? Ramsés não se tem certeza. Ramsés significa propriedade do rei Ramsés, né? E era uma cidade também no delta do Nilo, tá? O delta do Nilo é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde é que tá o delta do Nilo. O delta do Nilo é isso aqui. Deixa eu fazer melhor aqui, tá? Ó. Este é o delta do Nilo, tá? Ok? Então, é bem provável que a cidade de Ramsés também tenha sido
próximo a Pitom, né, ou pela região próxima a Gozen, aqui onde eles estavam situados. Gozen eu vou fazer verdinho aqui, tá? Então, provavelmente era esta região aí que os hebreus estavam mais ou menos situados, ok? Tem um fato interessante que o texto vai dizer que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam, se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam, e aí volta aquela questão da preocupação, volta a questão de realmente um sinal de alerta, ou seja, e interessante que isso aqui não é um resultado natural, tá? Se entende que este era um resultado da providência de Deus, né? Mediante a qual a ferocidade do homem foi forçada a louvá-lo. Ou seja, essa aflição vai gerar um povo fértil. Então, os egípcios não sabiam o que fazer. Havia grande inquietação entre eles, pois parecia que o problema não teria solução. Ou ainda, no futuro próximo, né, Moisés haveria de ser o pior pesadelo dos egípcios, né, com a ideia, quando o Senhor ali, de certa forma, traz juízo sobre o Egito e o que acontece? Os primogênitos vão morrer, né? Aqui tem um texto que é interessante, que quando eles estão fabricando tijolos, tá? O versículo de número 12 vai dizer que, número 14, né? Que eles fabricavam tijolos, e tem uma ideia aqui de tirania, olha só. Todo este serviço era imposto com tirania. E o versículo 13 também vai dizer, então os egípcios com tirania, tá? Então olha como é reiterada essa ideia de tirania. Havia trabalho forçado nos campos, nos projetos de construção, havia dura servidão, os direitos pessoais não eram mais respeitados, tá? Ou seja, imaginem um lugar onde se exerce tirania. Então todo tipo de maldade, todo tipo de abuso acontece, tá? Então, e os egípcios criaram uma boa variedade de maneiras para oprimir os israelitas. Pois, por quê? Eles forçavam a cavar, né? Tem um relato de Flávio Joséfo, e até isso vai aparecer em Deuteronômio também, tá? Que os egípcios criaram, né, uma forma onde eles cavavam grandes números de canais para o rio. Então, imagine aquele delta ali, tá? O delta do rio, e eles tendo que cavar canais por aqui, né? Qual a ideia de cavar esses canais? E não só cavar canais, mas como erigir muralhas, né? Defesas, ou levantar alguma espécie de construção para conter as águas do Nilo, impedindo que o rio se extravasasse da margem. Joséfo vai dizer que as próprias pirâmides, né, de certa forma, teve aí a mão dos hebreus na construção. Aí vem depois, no final do capítulo 1, nós vamos ver as parteiras desobedecendo a Faraó. É interessante que, quando fala... Lembrando que rei do Egito é Faraó, tá? A gente já falou isso quando apareceu o Faraó pela primeira vez lá com José. Lembram disso, né? Faraó significa rei, ok? Então, o rei do Egito deu ordens para as parteiras. Tá? Aqui é a primeira vez que aparece também a palavra parteira, ok? Desculpa, perdão. Não, a primeira vez que aparece é Gênesis. Gênesis 14, tá? Gênesis 14, deixa eu lembrar o texto aqui. Gênesis 14, verso de número 13.
Acho que é isso, né? Gênesis 14. Deixa eu ver. É por ali, Gênesis 14, que é a primeira vez onde aparece a palavra parteira, tá? Agora, é algo interessante porque o povo é chamado de hebreu aqui, né? Hebreu. Hebreu indica um povo nômade. Porque, na verdade, este era o estilo de vida dos primeiros hebreus, né? Então, no livro de Êxodo, sempre que a gente olhar para hebreu, nós vamos ver como sinônimo de Israel, embora os israelitas fosse apenas um dos grupos dos hebreus, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora, chama atenção também o texto, é que tem dois nomes, duas parteiras são citadas aqui, né? Como se elas fossem talvez as líderes, as chefes das parteiras. Sifrá significa beleza e puá, sopro, né? Ou seja, eram duas parteiras que viveram por volta ali de 1570 a.C., tá? Aí o verso de número 16 vai dizer o seguinte: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, tá? O que significa quando vocês... Deixa eu ajustar o texto aqui. Quando vocês servirem de parteiras, tá? Algumas traduções aqui têm uma dificuldade de mostrar qual é a palavra ali, tá? E aí é interessante porque o texto vai dizer o seguinte: o servir com parteira não significava que elas eram apenas parteiras. Provavelmente elas eram mulheres que atuavam, digamos assim, né, se tivesse na área da saúde, tá? Eram mulheres que tinham um certo cuidado com o povo, ok? Outra coisa interessante do texto aqui, tá? E aí isso é arqueologia, história, né? Olha só, as mulheres temeram a Deus, tá? Isso é interessante. As mulheres, as parteiras temeram a Deus. Então mostra que na hora crítica elas pouparam os meninos da morte, ou seja, havia um temor, ok? Havia temor. Segundo, quando o faraó questiona elas, no verso 19, elas vão dizer, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Esse texto aqui é interessante, porque diz a história que as mulheres egípcias, elas davam à luz, e a arqueologia tem provado isso, né? Elas davam à luz na posição sentada, tá? Elas estavam sentadas. E é bem provável que as mulheres hebreias tivessem que seguir este exemplo, tá? Então, por isso que havia um costume egípcio na hora do parto, e elas usam deste artifício, porque provavelmente as mulheres hebreias já tinham outro costume, né? Vindo da família, da própria família e de várias descendências, tinham um outro costume. Então, esta vigorosa significa que elas podiam dar à luz até mesmo sozinhas, antes mesmo que uma parteira chegasse ali. O texto vai dizer que Deus fez, e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Note que, antes da ordem de Faraó de eliminar os meninos, e era um genocídio, né? Era um genocídio, todos os meninos hebreus deveriam ser mortos assim que nascessem. Então,
E aí o que aconteceria? As meninas seriam absorvidas na sociedade egípcia, né? Ficaria muito mais fácil. Olha, os meninos vocês matam, as meninas não vão ter, vai ter um hiato aí de uma geração de meninos para casar-se, aí elas são absorvidas pela sociedade, acaba-se o povo, né? Porque o homem tinha aquela predominância, né? Então, em relação à família e tudo mais, naquela época, no sentido de que a mulher se tornaria da família, né? Da família de com quem ela havia casado. Então, esse era um plano bem arquitetado, né? Era um golpe contra a nação de Israel que estava em formação. Mas o que é interessante é que nenhum, por mais arquitetado e por mais perfeito que seja o plano para atingir o povo de Deus, não prevalece, né? Não prevalece pelas misericórdias do Senhor. Então, olha o que acontece, né? Vendo que o plano não tinha dado certo em relação às parteiras, Faraó vai dar ordem ao seu povo. Olha, ele dá ordem ao seu povo. Joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem a viver. Ou seja, ele agora muda, né? Muda o infanticídio, né? Muda a forma de atacar o povo de Deus e utiliza-se do próprio povo agora para destruí-los. Ok? Agora vamos para o capítulo de número 2, o nascimento de Moisés. Notem que aqui desde o início já mostra a descendência de Moisés, qual tribo que ele pertence. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, ou seja, tanto o pai quanto a mãe de Moisés, né, são hebreus da casa de Levi, ok? Então isso é bem interessante. Aí vai conotar depois, lá no desenvolvimento das tribos, tá? Fazer com que ela seja uma tribo sacerdotal. Lembram disso, né? Ela não recebe terra depois na divisão. Quando eles saem do Egito, quando eles conquistam Canaã, a tribo de Levi não recebe terra. Ela é uma tribo sacerdotal. Ela vai receber 48 cidades, que são chamadas depois algumas de cidades de refúgio. Moisés era levita, então, por parte de pai e mãe, tá? E esse decreto de Faraó vai fazer com que a vida de Moisés corresse perigo, tá? Os nomes aqui não aparecem, os nomes dos pais, mas vão aparecer mais à frente. O pai de Moisés se chamava Amrão e sua mãe Joquebede, o qual era tia de Amrão, né? Então isso vai aparecer. E depois, lá em Levítico, vai haver até uma proibição, mas futura, de casamentos consanguíneos, de casamentos entre parentes, tá? Então, até aí não teria problema, tá? Até esse momento não havia uma proibição em relação a casamentos consanguíneos, tá? Não havia isso. A proibição entre parentes se casando vai surgir apenas na lei mosaica. O texto vai dizer que Joquebede, né, não aparecendo aqui ainda o nome, mas ela permanece com o menino por 3 meses, tá? Ou seja, os pais de Moisés conseguiram escondê-lo o máximo que puder, aqui durante 3 meses, no sentido de que, sem dúvida, nesse período já havia uma opressão maior. Certamente Faraó, desesperado, já poderia até mesmo invadir casas de israelitas. Então, se numa eventual existência chegasse a atenção de uma autoridade, ou até mesmo um vizinho poderia jogar Moisés no Nilo, tá? Em obediência ao decreto de Faraó. Lembrando que daqui a pouco, não somente os egípcios, mas os próprios hebreus, com medo,
com medo da opressão, com medo da retaliação, poderiam até mesmo pegar um filho homem ali de uma vizinha e jogar no Nilo. Que mais? Claro, Moisés é uma tipologia de Cristo, tá? Isso é importante, a gente vai ver mais à frente também. E aqui é interessante, o texto vai dizer que ela pega um cesto de junco, tapou os buracos com betume piche. Betume piche era muito comum naquela região, né? Havia, até hoje né? Até hoje uma região muito produtiva em petróleo, em derivados de petróleo, e betume piche já havia facilidade de encontrar, tá? É interessante que esse fato ele é também um milagre, né? Um menino ser colocado dentro de um cesto, aí tem uma intervenção divina, ou eu volto para aquela frase que eu encerrei o livro de Gênesis, né? Sobre a provisão divina. E a provisão divina ela de certa forma acontece aqui mais uma vez, né? A irmã do menino, que vai aparecer aqui no texto, é Miriam, né? Ou seja, lembrando que Arão e Miriam são os irmãos mais velhos de Moisés, tá? E aqui uma situação, de novo, de desespero e a graça divina atuando, ela fica acompanhando, né? Aí o texto vai dizer que a filha de Faraó estava se banhando no rio, e as moças que tinham vindo com ela se passeavam na margem, tá? É interessante que há uma tradição judaica, claro, é tradição e entra naquela parte do folclore judaico, né? O folclore judaico, assim como tem a história de Lilith, que também faz parte do folclore judaico, tá? A tradição judaica fantasia a história dizendo que a filha do faraó era leprosa, mas ao tirar o cesto de dentro da água, ela ficou curada, tá? Mas, de novo, tá? Isso é folclore. O texto diz que o menino chorava, tá? O choro provavelmente mexeu com ela, né? Uma criança chorando mexe com qualquer pessoa. As pessoas ficam com compaixão, ainda mais o choro de uma criança em defesa, uma criança ali recém-nascida, 3 meses, né? Então, o texto vai dizer que a princesa estende a mão e salva o bebê, mais uma vez, a providência divina se mostrando claramente evidente na natureza e em todos os aspectos da vida humana, tá? E o que é importante desse texto aqui é o seguinte: ela era filha de Faraó, tá? Havia um decreto de Faraó, e tanto que ela identifica, ó, este é um menino dos hebreus, tá? E esse texto é importante justamente por causa desta provisão divina, tá? Um menino dos hebreus daria a ela total direito dela jogar esse menino de volta no rio, e agora, né, com a possibilidade de eliminá-lo. Mas ela foi movida de compaixão e da provisão divina ali também, que pudesse, de certa forma, fazer com que Moisés fosse realmente socorrido e adotado. E aí nós vamos ver que Joquebede usa de um artifício de estar próximo ali, oferece ajuda à própria filha de Faraó, perguntando se ela desejava que uma das mulheres hebreias, né? Então, o fato é interessante porque, além da própria mãe cuidar, porque, né, Miriam foi esperta, chamou a própria mãe,
Além da própria mãe cuidar, a princesa daria, a filha de Faraó, daria um salário para ela. Tá? Esta é a palavra aqui, salário. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Verso 9, né? A palavra salário aqui é recompensa, tá? É pagamento, taxa, tá? Vem da palavra... Claro, no nosso vocabulário, vocês sabem que salário vem de sal, né? Mas aqui é sacar. Então, a mulher pega o menino, depois de grande, ou seja, olha só, ela cria, né? Ou seja, havia ali, entre os antigos hebreus, uma maneira de, até mesmo como na maneira de pensar dos árabes, a solidariedade étnica. Ou seja, o ato de amamentar era uma solidariedade. Então, os israelitas orgulhavam-se diante da noção de que o menino foi criado pela sua própria mãe e que foi adotado por uma princesa do Egito, tá? E o verso 10 vai dizer, quando o menino era grande, levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, tá? Então, a palavra para filho, que é ben, né? Lembram que Benjamim é filho da mão direita? Lembram disso, né? Benjamim, Ben é filho, filho da mão direita. Ben é filho, tá? Ou seja, era herdeiro. Né? Era herdeiro. E chamou ele de Moisés. O nome Moisés é um nome, embora a gente saiba o significado dele, a sua raiz é um nome egípcio, tá? Os hebreus, os judeus hoje, chamam Moisés de Moshe, né? Moshe se escreve assim. Ó, Moshe. Moshe significa tirado, uma referência que o próprio texto vai dizer, né? Tirado das águas. Ó. O texto mesmo está dizendo isso, tirado das águas. Mas Moshe provavelmente vem do egípcio mes, tá? Que também significa filho, tá? Ó, mes. Ou criança, tá? Que seria filho de, tá? Mas parece que se retira, porque havia dentro de todo o espectro, dentro do panteão egípcio, ou seja, daquele entendimento da existência de deuses do Egito, havia diversos deuses ali, Horus, Ra, né? Havia um espectro muito grande dentro do panteão. Então, os egípcios davam o nome de filho de Ra, filho de Horus, filho de não sei o que, né? Eles faziam isso. Então, parece que no nome de Moisés há esse duplo sentido. Primeiro, ele foi tirado, mas também tinha ali uma conotação de filho de. O que tudo indica que não aparece para qual Deus, talvez até por influência hebraica, né? Pode ter tido uma influência hebraica ali para que não existisse um outro Deus ali, um Deus egípcio sendo adorado dentro dessa referência do nome de Moisés, tá? O capítulo 2 se encerra com duas passagens interessantes. Primeiro, Moisés fugindo do Egito, tá? Então, do versículo 11 até o 15, nós vamos ver ele nesse processo de unir-se ao seu povo. Embora ele tenha sido educado no Egito, ele não deixou de absorver a cultura hebraica. E sua missão requeria uma educação assim, né? Desde os seus mais tenros anos, desde bem cedo, Moisés se mostrou um homem
determinado, né? Sacrifício, determinação, vivendo em duas culturas. E claro, Deus estava o preparando para livrá-lo do pesadelo da servidão. Tá? Os eventos do versículo 11, tá? Do versículo 11 até o versículo 14, que vai aqui, compreendem 40 anos. Tá? Aqui nós temos os primeiros 40 anos de Moisés. Tá? Então, quando ele enxerga os seus irmãos com carga pesada, né? O texto diz, sendo Moisés já homem, ou seja, ele estava com 40 anos de idade. Tá? E aqui nós estamos no fim do primeiro de seus 3 ciclos de vida. Tá? Então Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos peregrinando com o povo. Tá? E aí o texto vai dizer que ele matou um egípcio. Esse foi o motivo... Esse foi o motivo da fuga. Até porque depois em Êxodo nós vamos ver que havia um princípio da vida por vida. Ou seja, o princípio da vida por vida era uma espécie de defesa em favor da vida. Embora o texto não diga que o egípcio estava prestes a tirar a vida do israelita. Então, talvez Moisés até tenha exagerado, né, na dose, vendo seus irmãos hebreus sendo oprimidos. Moisés exagerou e não tinha como se desculpar do crime. Tá? Talvez ele foi precipitado, envolvido ali com precipitação e prudência, agiu como sua própria autoridade. Tá? E aí o texto, a partir do verso de número 15, vai dizer que ele foge para a terra, foge da presença de Faraó, porque Faraó queria matá-lo, depois que sabe, e ele foge da presença de Faraó, né, e vai morar na terra de Midian. Tá? Não confunda Midian com Miriam. Miriam é irmã. Midian é a terra dos midianitas, que são descendentes de Ismael, para o qual José foi vendido. Lembram? Então Moisés foge em direção ao sudeste, né? Se afasta aí quase 400 quilômetros. E Midian tinha sido uma das filhas de Abraão e Quetura, tá? A segunda esposa de Abraão. Então, de certa forma, os midianitas eram parentes distantes, né? Era uma tribo árabe que vivia ali na região sul do Sinai. E aí o texto vai dizer que ele chega num lugar que era importante, um poço. Lembra que poço era um lugar valorizado, disputado. Os pastores disputavam para tirar água. E o texto também vai dizer que um sacerdote de Midian, tá? Sacerdote de Midian. A Septuaginta aqui já dá o nome como Jetro, tá? Mas aparece um outro nome também como Reuel, ok? Então Jetro e Reuel é o mesmo nome. A Septuaginta traduz como como Jetro, ok? Aí ele age em favor das filhas, que eram pastoras, né, que cuidavam dos seus rebanhos, com aquela intenção de, olha, vem, né, encosta o rebanho ali, tira a água. Os pastores expulsaram elas, mas Moisés até, de certa forma, ajudou. Aí aqui aparece o nome, ó, Reuel, tá? No versículo 20 do capítulo de número 2. Tá? Versículo de número 20. Tá? Onde é que está aqui? Deixa eu só ver. Versículo 20. Tá? Algumas traduções até nem mostram o nome de Reuel ali. Tá? É interessante que o texto vai dizer que Reuel entrega para Moisés Zípora, tá? E Zípora vai dar à luz a um filho que se chamava Gerson, tá?
É interessante porque, claro, Reuel não demorou a perceber que ele tinha um homem, né, um bom genro em perspectiva, né? Zípora era uma das filhas. No hebraico ela significa passarinho, né? Talvez uma filha, né, assim, porte mirrado, né, de estatura pequena. Então essa talvez seja a referência, tá? No verso 22 vai dizer que ele dá o nome ao filho de Gerson, tá? Gerson, este nome é de procedência estrangeira, tá? E ele é tomado, emprestado pelo vocabulário dos hebreus. Significa, em hebreu, significa expulsar, né? Ou seja, fui expulso da minha terra, talvez significaria isso, né? Mas o texto vai dizer que Moisés fala, sou peregrino em terra estranha, ok? Peregrino em terra estranha. O capítulo 2 se encerra, né, com o texto dizendo, decorrido muitos dias, tá, o rei do Egito morreu, tá? Ou seja, os 40 anos, esses decorridos muitos dias, provavelmente também foram a finalização de um segundo ciclo de Moisés, quando ele está aí já vivendo mais 40 anos, né? Agora Moisés, ao final do segundo ciclo, estava pronto para agir, né? Sendo que nós vamos ver que o último ciclo vai ser usado para a libertação do povo. Então foram 3 ciclos de 40 anos que Moisés viveu. Ok? Frase interessante que o texto fala também, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, eles clamaram e o clamor chegou até Deus. Tá? Alguém pode dizer, Deus não sabia? Claro que sabia, né? Mas houve tanta intercessão, tanto clamor, e aí o tempo de Deus agir é o tempo dele, certamente, né? É o tempo dele, não é o nosso tempo. Deus atende o clamor desse povo, tá? E relembra, mais uma vez, né? Isso que é muito importante. Relembra a aliança, o pacto feito com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Deus relembrou. Deus ouviu o gemido e relembrou. Lembrando que se lembrou, ele é um antropopatismo, tá? O que é um antropopatismo? Lembram do se arrependeu lá em Gênesis 6, né, antes do dilúvio, né? Quando fala que Deus se arrependeu, é um antropopatismo, ou seja, é uma estrutura literária para que a gente entenda o que está envolvido nesta relação entre divino e humano, ok? Então, óbvio que lá Deus não se arrependeu, mas estava movido de uma profunda contrição. Óbvio que Deus não havia esquecido a ponto de lembrar, mas Deus agiu, Deus interviu. Deus não esqueceu, né? É um antropopatismo para que a gente entenda. Olha, Deus lembrou, Deus reativou a aliança. Mesma coisa ele faz em relação ao arco, que ele fala para Noé, que este arco seria um símbolo da lembrança da aliança, né? Da aliança com Noé. Aí o capítulo de número 3 é interessante. Deus fala com Moisés, tá? Moisés apacentava o rebanho do sogro. Aqui aparece Jetro, né? No capítulo 3. Ó. Então aqui nós já vamos ver Jetro, tá? Não Reuel. Jetro significa abundância, ok? O texto vai falar que ele era sacerdote. É interessante isso porque talvez sacerdote aqui não fosse aquela mesma palavra para sacerdote que nós vamos ver numa função religiosa, tá?
Lembrando que sacerdote também é uma palavra utilizada para governante ou governante principal. Tá? Isso vai aparecer apareceu para Melquisedeque, se vocês se lembram. Tá? Então, geralmente, quando a gente olha o texto sacerdote, o que a gente pensa? Ele tinha alguma função, uma função religiosa. Não, uma função religiosa o sacerdote vai ter na lei mosaica. Aqui ele está tendo, provavelmente, uma função de um governante local, um patriarca, um ancião, alguém que era respeitado, né? Um oficial ali na região de Midian. Tá? O texto vai dizer algo que é maravilhoso. Ali o anjo do Senhor, tá? Anjo do Senhor, é uma teofania, ou uma cristofania, era o próprio Deus se manifestando. Tanto que a gente vai ver que o Senhor lhe aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça. Ou seja, esse anjo do Senhor estava no meio da sarça. O texto diz isso, no meio da sarça. Né? Ele chegou a Horebe, tá? Horebe significa deserto, né? Ou nome para o qual o Monte Sinai. Horebe também é o mesmo que Sinai, tá? Significa Monte de Deus, tá? Foi dado esse nome, Monte de Deus. Tá? Então, Horebe, também conhecido como Sinai. Tá? Alguns dizem que seriam dois montes diferentes. Ou dois picos de um mesmo monte. Né? Horebe e Sinai poderiam ser dois picos do mesmo monte. Então, anjo do Senhor, uma teofania, como eu disse. E aí, interessante que quando o Senhor, né, aqui é Yahvé, tá? Yahvé. Voltando um pouquinho, a chama de fogo, tá? E depois chama de fogo até vai na simbologia hebraica representar a presença de Deus. E sarça, né? Sarça era um arbusto, né? Uma pequena árvore. Agora, é interessante que o texto vai dizer que a sarça não se consumia. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ou seja, era um fenômeno muito estranho. Não era algo normal. E aí, Moisés mesmo diz, vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Tá? Por que a sarça não está se queimando? E o versículo 4 vai dizer, né, o Senhor viu que ele se aproximava e Deus, olha só, de Senhor, versículo 4, tá? Versículo 4, Senhor, aqui Senhor é Iová, ou Jeová, e Deus é Elohim, tá? E Jeová. E aqui Elohim. Depois eu mostro para vocês esses nomes de Deus, né? Interessante que o texto vai dizer que Moisés não deveria se aproximar. Deus fala com Moisés, né? Moisés diz, eis-me aqui. É interessante porque até então Moisés não tinha tido uma manifestação assim como Abraão, Isaac e Jacó. Então a voz divina se manifestou de forma pessoal, dirigindo a Moisés por nome. Ou seja, Moisés. O Senhor chamou. E a indicação, interessante isso, tá? A indicação de Moisés, indica familiaridade. Essa repetição do nome significa familiaridade, tá? Ou seja, um afeto veemente por ele, ok? O Senhor diz para Moisés que a terra é santa, tire as sandálias, né? Ou seja, o lugar é santo. Essa ideia de tirar as sandálias, os judeus praticam até hoje, né? Os
judeus ortodoxos, em suas sinagogas, eles entram descalços no dia da expiação, tá? Com uma simbologia de reverência, tá? Outros povos árabes também fazem isto, né? Alguns árabes, outros povos também, no momento de... Outros povos orientais também fazem isso, no momento de se chegar na presença de Deus, chegam descalços no sentido de representar a humildade de um descalço, né? Uma pessoa descalça, ela está se humilhando ali, né? Deus se apresenta para Moisés como o Deus do pai Abraão, Isaque e Jacó, né? É interessante isso, porque esse verso de número 6, ele está dizendo, eu sou Elohim, né? A Trindade se manifestando, né? A Trindade se manifestando e dizendo, olha, eu sou Elohim do seu pai Abraão, né? Isaac e Jacó. Tá? Aí o texto vai dizer que Moisés esconde o rosto. Tá? Moisés escondeu o rosto por medo de olhar para Deus. Tá? Claro, de novo, era uma teofania. Não esqueçam disso. Tá? Como teofania, era uma manifestação. Moisés, provavelmente com uma capa, alguma coisa assim, né? Escondeu o rosto, teve medo. Algo muito comum em experiências sobrenaturais, principalmente naquela época, né? Jacó também agiu de uma mesma forma. Ele diz, olha, no momento que ele tem uma experiência assim, ele diz, quão temível é este lugar, né? Então a teofania era essa manifestação visível de Deus. E aí, claro, né, tem todo um aspecto misterioso nessas teofanias, porque o texto não nos detalha mais do que apenas aquilo que nós temos aqui. O Senhor vai dizer, eu ouvi a aflição do meu povo, conheço o meu povo, né? E aí tem algo que é maravilhoso, que o texto vai dizer no verso 8, a terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra que havia grande fertilidade, riqueza, tanto que depois, lá na frente, nós vamos ver isso, né? Os espias vão falar, né, que a terra realmente era uma terra que manava leite e mel, né? A expressão terra que mana leite e mel talvez fosse proverbial, tá? Então, é a primeira vez que aparece aqui terra que mana leite e mel no texto bíblico. Tá? Então, alguns dizem, olha, é proverbial, ou talvez se tornou proverbial, porque aqui é Deus falando. Né? Então, não seria proverbial. Tá? É Deus dizendo, olha, a terra mana leite e mel. Né? No sentido de dizer que a terra era farta. Aí, nós vamos ver que o próprio Senhor vai dizer que esta terra é a terra que era... deixa eu ver onde é que está aqui, né? A terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, ezeus e jebuseus, tá? Versículo de número 8, ok? Era um território com vários povos, tá? Tem 6 tribos ou nações aqui sendo identificadas, mas eram vários povos que estavam ali naquela terra, tá? E a partir do 9, o Senhor começa... tem uma estrutura literária, que sempre digo para vocês, que é a repetição do texto, né? É a repetição daquela ênfase. E o versículo 12 tem algo bem interessante. Por quê? O versículo 12... Primeiro, Moisés alega que ele não é, né? Ele diz, quem sou eu? Daí Deus vai dizer para ele, eu estarei com você, tá? Vou te dar um sinal. O sinal é garantia de Deus. Ó, eu estarei com você. Deixa eu ver se o texto está aparecendo. Aí, eu estarei com você. Tá? Moisés tem uma primeira objeção. Quem sou eu? Quem sou eu para ir?
Moisés não era apenas Moisés, ele era Moisés em quem Deus estava cumprindo o seu próprio propósito. Então, esta é a questão. Nós não somos nada, né? Óbvio. O projeto era de Deus, não de Moisés. Moisés seria apenas um instrumento, assim como Deus hoje usa cada um de nós, talvez até com habilidades naturais, conhecimento, mas é Deus, né? Então, este sinal foi uma promessa de que o plano teria êxito. Tá? Esse é o sinal. Ó, o plano vai ter êxito. É uma promessa, uma garantia. Né? Deus está dizendo. Isso que tu está enxergando aqui, esta sarça queimando, isso é o sinal. Né? Eu estarei com você. Tá? Eu vou te enviar e vocês vão sair. Tá? Vocês sairão e depois vocês voltarão para esse monte e vão me adorar. Aí entra algo interessante. Né? Moisés diz, tá, ok. Né? Agora vem a segunda objeção. Israel não vai dar crédito. Talvez vão lembrar, né, quem eu sou, talvez vão querer dizer que eu sou um visionário, talvez até vão lembrar de Abraão, Isaac e Jacó, e eu não tenho nenhuma experiência como Abraão, Isaac e Jacó. Daí, o próprio Moisés diz, olha, quando eu chegar para falar com os filhos de Israel, que o Deus dos seus pais, olha só, o Deus dos seus pais, né? E os pais eram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles vão perguntar, qual é o nome desse Deus? Porque havia diversos deuses. Tu sabe o nome desse Deus? Era esta a questão. Tá? A dúvida de Moisés era o seguinte, olha, eu um pouco aprendi, talvez vivi um tempo aprendendo, mas passei boa parte da minha vida dentro do palácio de Faraó e outra parte da vida no deserto. Quem é esse Deus? Né? Que Deus tu está falando? Era esse o medo de Moisés. As pessoas vão me questionar, quem é esse Deus? E aí, o próprio Senhor vai dizer uma frase que ela é impactante. Eu sou o que sou. Né? Eu sou o que sou é interpretado como eu sou aquele que é e que será. Né? O que é indiscutível é que esse eu sou o que sou está estruturado sobre o verbo ser no hebraico, que é hayá. Tá? Ser. Mas alguns dizem que eu sou porque sou, dando a entender que a vida é necessária, né? É necessária a intervenção de Deus, ou seja, tudo existe, tudo funciona, tudo foi criado por ele, por causa dele, tá? Ou seja, essa seria a ideia. Ou então de um poder supremo, imutável, né, que viria do tetragrama Yahvé, né? Muita gente diz isso. E aí, gente, tá? Tem uma turma aí, faço um parênteses aí, de pessoas... e o texto bíblico fala para que a gente possa amar Israel, que a gente ore por Israel, mas existe hoje, principalmente no Brasil, existe uma Israel-dolatria, tá? A ponto das pessoas falarem o seguinte, não, o nome de Deus não é Deus, é Yahweh. Né? Daí você vê a pessoa dizendo, não pode chamar Deus de Deus, tem que chamar de Yahweh. Não pode chamar Jesus de Jesus, tem que chamar de Yeshua. Ok, são nomes, mas existe, né? Em toda a história, todo o trabalho literário, todo o trabalho de tradução, de versionamento, de consulta, e toda língua tem a sua idiomação, ou seja, você não fala João em inglês, você vai falar John, né? Você não vai falar, alguns nomes se traduzem, outros não. Então, Yahvé, por ser um nome do tetragrama que é impronunciável, significa que, por exemplo, os americanos chamam Deus de God. Né? Então, essa tentativa de querer ser mais íntimo de Deus a ponto de não chamar Deus de Deus é uma falácia. Seja
Deus tem diversos nomes, né? E aí, trago para vocês, por exemplo, né, algo que quem acompanha o Teologia para Todos sabe muito bem, né? A gente já viu aí diversas vezes. Tá? Deixa eu melhorar aqui, ó. Por exemplo. Ó. Só um pouquinho, tá? Ficou grande demais aqui minha tabela. Eu vou trabalhando assim. Ó. Adonai significa Senhor. El Berit, Deus da aliança. El Elyon, El Olam, El Shaddai, Kedosh Israel, Shapá, Yavé Jiré, Yavé Sebaot, Yavé Shalom, Yavé Seknidu, né? Tem vários nomes que poderiam ser dados para Deus. Então, e o que é mais lindo nessa história toda, ele está dizendo: eu sou o que sou, gente. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou tudo. Né? E aí, o próprio Deus vai dizer de novo, tu vai dizer se repete, né? Tu vai dizer para os filhos de Israel que eu sou o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado por toda a geração. Né? Isso, o nome de Deus é impronunciável, ou seja, o tetragrama é justamente isso. É difícil de pronunciar o nome de Deus. Então por isso que diz, eu sou o que sou, eu sou o Deus dos patriarcas, o Deus dos vossos pais. Essa é a intenção. Né? O Senhor dos Hebreus, Adonai, Yavé, Elohim, né? O Senhor Deus dos Hebreus. Isso que é interessante aqui, quando ele fala no versículo... Onde é que está aqui, gente? Me perdi agora. 18. Próxima página. Aqui. O Senhor... Porque ele repete, né? Tudo aquilo que o Senhor falou para Moisés, agora ele repete. O autor do texto sacro vai dizer que vai repetir toda aquela parte ali a respeito de como falar para os hebreus. E aí esse texto aqui é maravilhoso. O Senhor, Deus dos Hebreus. Ou seja, é Yavé Elohim. Yavé Elohim. Agora, o que é interessante é que Elohim é em plural. Né? Os egípcios eram um povo extremamente religioso, embora politeísta, tinha vários deuses. E talvez até Faraó se mostrasse sensível a um apelo que envolvesse uma diretiva divina, ou seja, Yavé, o Senhor, Deus dos Hebreus, Elohim. Tá? Não se tratava simplesmente de uma expressão qualquer. Né? Era expressão que reflete o monoteísmo. Então, cada vez que Faraó, depois, lá na frente, iria resistir à concessão, nós vamos ver o propósito que era de mostrar a onipotência de Deus. Ou seja, o eu sou o que sou vence não somente a teimosia e o endurecimento do coração de Faraó, mas esse panteão existente de divindade, porque os deuses egípcios não são páreos para Yavé Elohim. Ok? Senhor, Deus dos Hebreus. Encerrando, né, o texto vai dizer caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias ao deserto, ou seja, Moisés deveria começar uma breve jornada com propósitos religiosos, ou seja, o propósito era oferecer sacrifícios ao Senhor. Esta era a ideia. Né? Ou seja, talvez esse tempo, né, de três dias, um caminho de 3 dias, seria uma distância comparativa, né, até comparativamente grande, a que Israel iria a fim de sacrificar, né, que tinha por finalidade até evitar as objeções dos egípcios aos sacrifícios de animais sagrados. Né? Os egípcios tinham ali um receio em relação a sacrificar animais. Então, ao sair do Egito, por exemplo, tá? Israel foi até o Monte Sinai, e isso daí
do Egito até o Sinai leva 3 meses. Tá? Claro, embora fosse fazendo pausas longas pelo caminho. Então, essa viagem de 3 dias seria feita em direção ao Sinai. Tá? Ou seja, em direção, mas talvez não numa tentativa de chegar até Horebe. O texto vai dizer que o rei, depois de Deus ferir, o rei vai deixar ir. Né? Então, e uma coisa muito importante também, que vai acontecer, que mostra, é que o povo não vai sair de mãos vazias. Uma espécie até de restituição que o povo teria que ter em relação ao sofrimento e à escravidão que eles passaram durante todo esse tempo, tá? Ok? Isso vai acontecer, depois a gente vê acontecendo quando o povo sai do Egito após a última praga. Certo, gente? Finalizamos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez uma leitura um pouco extensa, né? Eu estou pensando se a partir de segunda-feira eu modifico a nossa leitura para 6 da manhã ou eu faço durante um outro horário do dia, talvez no final da tarde, tá? Porque o Café com Palavra está começando mais tarde e eu estou cada vez mais tarde e já começava às 7h30, 7h45, às 8h, agora já é 8h02 e eu não consegui encerrar aqui, né? Então eu preciso 8h13 agora. Então eu preciso ajustar. Talvez eu comece mais cedo, tá? 6 horas da manhã. Mas aí vocês vão chegando e vão participando. Mas vou comunicá-los ainda se começo mais cedo ou se faço no final da tarde. Até convido vocês depois a votarem numa enquetezinha para que eu saiba, né? Porque 6h30 tá complicado, tá? 6h30 tá complicado mesmo. Eu acho que eu vou começar às 6 horas. Certo? Poderia ser à noite. É que a noite piora. A noite é pior ainda, né? A noite, Cláudia, fica quase que impraticável. Teria que ser no final da tarde, 6 horas, por exemplo, 5h30, sei lá, a hora que eu conseguisse. Mas eu acho que vai ter que ser às 6 da manhã, não tem jeito. Porque quanto mais tarde, pior fica. À noite, a gente está aqui em obras na igreja, né? Mexendo no telhado de novo, agora com a questão da lã de rocha e da manta. Aí à noite tem as aulas, né? Eu acho que tem que ser às 6, tá? Mas segunda-feira, até segunda, eu lhes comunico, tá? Bem-vinda, Carla, como membro do nosso canal. E aí eu ia pedir para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de retornar aqui e comentar o vídeo. E se vocês, né, puderem, considerem aí a se tornarem membros do canal. R$ 4,99 não é absolutamente nada, mas um grande grupo aqui participando como membro do canal, aí se torna algo relevante e a gente consegue melhorar cada vez mais o projeto Teologia para Todos. Certo, gente? Finalizamos o 18º dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse vídeo estará também no Spotify amanhã. Hoje eu publico de ontem, então todos os dias eu estou publicando também no Spotify, caso alguém queira escutar em áudio. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, que excede todo entendimento. Para os que me acompanham no Café com Palavra, até daqui a pouco, se Deus permitir. Tchau, tchau.